Paz seja convosco. Algumas pessoas estão com dificuldade de acessar. Não sei o que está acontecendo. O link é o mesmo que eu passei agora. Agradeço a Deus pela sua vida, que mais uma vez permite que você sobreviva ao primeiro período e venha ao segundo período. Quero pedir a Deus que Deus possa te abençoar em mais este tempo na presença dele, em que nós estamos trabalhando a longanimidade, também conhecida como paciência. A longanimidade de Deus é uma advertência ao pecador. As pessoas que são filhos e que são filhas, as pessoas olham para a paciência de Deus não como um aval para poder pecar, não como uma possibilidade de ir até um ponto para depois voltar. O pecador, ele não ousa pensar que, se nada aconteceu, ele escapou das consequências do pecado. E uma coisa que você tem que entender: às vezes a consequência do pecado não vem no momento que você o cometeu e você acha que você está livre, e não está. É algo que eu tenho aprendido no sentido de vida, em que as coisas têm consequências e em algum momento elas vão aparecer. Você vai ter que lidar com elas. Deus, ele é paciente, mas ele não é bobo. Ele tem a última palavra. A longanimidade de Deus pode ser a condenação do pecador. Espera um pouquinho, pastor. Essa longanimidade não é só para livramento, não, ela é para condenação também. Porque dependendo da maneira que você usa a longanimidade de Deus, você pode estar incorrendo na sua morte espiritual. O homem pode usar a longanimidade de Deus para a sua própria destruição, ao não procurar a correção, ao não procurar a adequação da palavra. Então as pessoas, elas se dizem cristãos, estão diante da manifestação da longanimidade de Deus, Deus os exorta, mostra o pecado, e eles não fazem nada com isso. Há um tempo atrás, a gente trabalhava o conceito de domingo é dia do Senhor. Não que a gente deixou de falar, mas é um conceito que eu entendo, que já é sedimentado nos corações. E você achar que você pode voltar a trabalhar no domingo para suprir a sua provisão, você vai se machucar com isso. Deus, ele vai dando corda para você caminhar e andar, mas não quer dizer que está tudo certo. Aqueles que ele não repreende são aqueles que têm que ficar mais preocupados. O homem, ele pode usar a longanimidade de Deus para a sua destruição quando ele não procura se corrigir, não procura se santificar e não procura se adequar à palavra. Agora voltemos para o uso e o significado desta palavra, longanimidade, paciência, no Novo Testamento, que é o contexto base de Gálatas capítulo 5, do verso 19 em diante. Longanimidade fala da paciência de Deus. Da mesma maneira que no Antigo Testamento, pastor Paulo, da mesma maneira, porque o Deus do Antigo Testamento não é diferente do Deus do Novo Testamento, ele é o mesmo Deus. Longanimidade fala da paciência de Deus. Paciência do quê? De te consumir no fogo, de me destruir, de acabar comigo. 2 Pedro capítulo 3, verso 15. 2 Pedro capítulo 3, verso 15. Diz assim: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada.
Tende por salvação a longanimidade do Senhor. Uma das causas da sua salvação é que Deus aguarda um pouquinho mais a sua conversão. O pano de fundo na qual 2 Pedro foi escrita de decepção e desilusão por causa da demora da segunda vinda de Cristo. Porque quando Cristo sobe, é assunto aos céus, aqueles homens que vão se convertendo, eles achavam que Cristo ia voltar ainda naqueles dias. Grande parte das pessoas que se converteram nesse contexto. E não se sabe se aqueles 3.000 homens que se converteram a partir da pregação do apóstolo Pedro, após o advento de Pentecostes, eles permaneceram na fé. O homem tem disso. A situação muda, então eu me adapto. E aí você acha que você pode ir e voltar para o cristianismo ao seu bel prazer, e não é bem assim. O argumento do escritor é que essa demora não é insensibilidade, é paciência. Quando nós clamamos a Deus, que Deus nos livre das lutas e dificuldades, ou que Ele volte nos céus e as coisas demoram aos nossos olhos, é a manifestação da paciência de Deus. Alguém que usurpou um direito seu, se Deus fosse agir na lata, talvez Ele dizimaria uma grande parte da população mundial, inclusive você, inclusive eu. É a oportunidade para os homens se arrependerem e crerem no Evangelho, para transformarem a sua pecaminosidade em santidade e tornarem a sua imprudência em preparação. Por que Deus não muda a minha situação? Porque você tem que aprender. Eu tenho que aprender a depender de Deus. Você tem que aprender a depender de Deus. E Ele vai te ensinar essa lição, por mais amarga que seja. Não é do meu tempo, uma geração antes. Hoje, se isso viesse à tona, você ia falar assim: nossa, é abuso, vai gerar bullying na criança. A pessoa pegava o professor, pegava a régua e dava na palma da mão da criança. Pastor, que violência. Pessoas centradas, sabendo respeitar a autoridade. Hoje a gente vê a bagunça que é da falta de respeito pelas autoridades, pela pátria, pela bandeira, pelas coisas do Senhor, pelas coisas da nação. As pessoas não respeitam. Cada um está vendo só o seu próprio desejo, a sua própria vontade. Não que eu esteja justificando que volte-se a ter a palmatória nas igrejas, nas escolas. Não é isso. Eu estou falando para você que as pessoas elas têm ficado cada vez mais sensíveis à correção de Deus. E Deus, Ele permite a luta e dificuldade pelo tempo que for necessário para que você aprenda. Aprenda logo. Aprenda rápido. Por trás disso há o pensamento de que Deus teria sido justo se explodisse o mundo ao ponto de não existir mais, e de que se fosse humano teria agido assim há muito tempo, mas na sua paciência Ele espera, dando aos homens a oportunidade para aceitarem a sua salvação. Deus não acaba com esse mundo por sua causa, porque você ainda tem que se converter. Mas eu estou na igreja, pastor. Isso não quer dizer nada. Certa feita o Senhor fala, dá condenação para algumas pessoas, as pessoas, Senhor, em teu nome, nunca te conheci. Nunca te conheci. A sua ação mostra se você é ou se você não é. Se você está dentro do reino ou se você não está dentro do reino. Em Paulo temos exatamente o mesmo pensamento, de modo ainda mais pessoal. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12 a 16. 1 Timóteo capítulo 1, capítulo 1, versos 12 a 16, diz assim: Sou grato para aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância da incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que está em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade.
e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo dizendo: ainda bem que Deus não me matou antes de eu me converter. Ainda bem que Ele mostrou a sua longanimidade para comigo. Deus tem mostrado longanimidade para você, para que, quem sabe, você se converta. Paulo conta como blasfemava, perseguia e insultava a Cristo, sendo o principal dos pecadores, mas nele Jesus demonstrou a sua perfeita longanimidade. Com paciência Jesus esperou até que Saulo, o perseguidor, se tornasse Paulo, o apóstolo. A paciência de Deus aguarda ao passo que a impaciência do homem já há muito tempo teria agido em ira destrutiva. Imagina se Deus te desse este poder. Há um tempo atrás, mais de 10 anos atrás, teve um filme que colocou o ator Jim Carrey como a figura de Deus. E aí ele não tinha paciência, ele aprovava tudo, ele negava tudo, e era uma tremenda confusão. A paciência de Deus, a longanimidade de Deus é na medida certa para a condenação e para a salvação. A paciência de Deus é mais do que simples aguardar. Ela está chamando os homens a se arrependerem. Deus, ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por que que Ele não te mata? Por que que Ele não te destrói? Porque Ele está aguardando você se converter. Quem sabe você se converte? Quem sabe você volta, como em Apocalipse diz, até o primeiro amor, e você começa a praticar as boas obras e você se converte. Os homens nunca devem abusar da bondade e longanimidade de Deus, porque essa paciência não visa ser uma oportunidade para o pecado, mas sim um convite para o arrependimento. Romanos 2, capítulo 2, verso 4. Romanos 2, verso 4, diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus... É isso? Espera. Não. Ou desprezas a riqueza da sua bondade... Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Essa longanimidade, esse tempo tem que te constranger. Você tem que olhar para essa situação e ficar com vergonha. Estou de novo nesse caminho. Volta aos caminhos do Senhor. Deus não apenas aguarda os homens até retornem ao lar em Jesus Cristo. Pelo contrário, Jesus veio buscá-los e salvá-los, e ainda agora os convence com a atuação do seu Espírito Santo. Ele não só espera, mas Ele age através do Espírito Santo para te convencer, usando vasos imperfeitos como esse aqui, para trazer uma palavra para mudar o seu coração. Você precisa mudar. E não se compare comigo, não se compare com outros homens, compare-se com a palavra. Assim como no pensamento do Antigo Testamento, a paciência de Deus pode ser usada pelos homens para a sua própria destruição. A longanimidade de Deus com Israel pode ser entendida à luz da decisão de deixar a nação obstinada a seguir o seu próprio caminho até que forçosamente acontecesse a sua rejeição final. O Senhor entrega os israelitas aos seus próprios corações. Romanos 9, 22. Será que você aguenta eu começar uma pregação expositiva de Romanos, batendo como ele bate? Ou você vai mudar de igreja? Romanos 9, 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Deus espera com paciência. Deus busca com paciência. E esta espera e busca pretendem contribuir para a sua salvação. Mas, se você rejeitar
a longanimidade de Deus. Se você optar por seguir o seu caminho, essa palavra, essa paciência de Deus vai ser atestada no dia do juízo, você e Deus, para a sua condenação. O Novo Testamento fala da longanimidade em relação ao nosso próximo. A longanimidade é o emblema, sabe, time de futebol? Em que a pessoa faz, faça isso com a longanimidade de Deus. Que você já possa ser reconhecido não como um torcedor do Coringão ou do Mengão, mas seja um torcedor de Deus, longânimo. Este é o símbolo que você tem que carregar no peito. O cristão deve andar com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando o seu próximo em amor. Efésios 4:2 fala disso. Você tem que andar, pregar o Evangelho. Enquanto você vai indo, você manifesta a mansidão, a humildade, a longanimidade, suportando o próximo em amor. O cristão deve revestir-se com uma roupa de ternos afetos de misericórdia. Colossenses 3:12. Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Ele está comparando aqui para você entender como uma vestimenta. Você que faz isso. É você que veste. A menos que você esteja pelado, você está vestido. E aí você abriu o seu armário e você escolheu uma roupa. Você decidiu colocar aquela roupa. Da mesma maneira o Senhor fala, decida se vestir da longanimidade do Senhor. Eu hoje vou ser paciente. Deus me ajuda a ser paciente com o meu próximo. Paciente com as situações. Me ajuda. Agora, se você acorda, sai correndo para o trabalho, para fazer as coisas, não tem um tempo de leitura da palavra, não tem um tempo de meditação, não tem um tempo de oração, sinto muito, você vai ser o explosivo. Agora, se você se dedicar às Escrituras, antes de começar o seu dia, reconhecer como publicano a pecaminosidade do seu ser, falou, Senhor, eu quero ser mais paciente nesse dia, me ajuda. As situações vão aparecer e você vai conseguir lidar com elas. O cristão deve revestir-se com isso como uma roupa. A longanimidade e a bondade são a marca da vida cristã. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 6. Verso 4. Pelo contrário, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 4. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões. Não tem algodão doce aqui não, hein? Você está vendo? Vou voltar. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus, sentado na cadeira com ar-condicionado e as pernas para cima, não. Há muita paciência, nas aflições, nas privações, falta de comida, falta do que beber, de vestir, nas angústias, nas açoites, é físico, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade do Espírito, no amor não fingido. Que nós possamos ser reconhecidos como pessoas pacientes, longânimas. É o que está falando esse texto. O amor cristão ele deve ser longânimo, paciente, benigno. 1 Coríntios 13, 4. 1 Coríntios 13, 4. Pastor, você falou do amor como a primeira graça do fruto do Espírito. E aí o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, verso 4, que o amor ele é paciente. Não tem como você ser amoroso sem ser paciente. Não tem como você ser paciente sem ser amoroso. É um fruto só.
O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se engrandece, não se ensoberbece. O amor cristão ele deve ser longânimo, paciente e benigno. Por mais indesejáveis que os homens sejam, e eles o são, as pessoas são indesejáveis. As pessoas, elas são más. As pessoas, elas te levam até o limite, elas te testam. Você dá o dedo, ele quer o braço. Te deu o braço, quer o corpo inteiro. O ser humano é assim. Por mais indesejáveis que os homens sejam, o cristão deve ser longânimo para com eles. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Você acha que haveria guerras se houvesse longanimidade? Você acha que haveriam casais separados se houvesse longanimidade? Você acha que haveria rompimento de sociedades se houvesse longanimidade? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Exortamo-vos também, irmãos, ele não está falando com o não crente, ele não está falando com o Zé da esquina que não vai na igreja, que não conhece Jesus, ele está falando com o irmão. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos com todos. Corrige, ensina, tudo com muita longanimidade. Tem um texto em 1 Pedro, que acho que não está aqui, que fala assim, que você tem que estar sempre pronto a apresentar o Evangelho com muita paciência. Já falei 2 vezes, chega. Muita paciência. Se você foi uma pessoa que se converteu assim, graças a Deus. Mas se não, lembre-se quanto tempo Deus ele foi longânimo com você. O homem do mundo pode perder a sua calma, paciência e fé nos homens. O cristão não. Então eu não sou cristão. Então tudo bem, mano. Aquele que é cristão, ele luta para controlar a sua falta de paciência. Há uns que têm mais amor e menos paciência. Tem outros que têm mais paciência e menos amor. É assim que o mundo cristão vive. O único que era pleno em tudo era Cristo. Por isso que nós temos que viver. Provérbios fala que o relacionamento entre as pessoas dentro da igreja é como ferro afiando ferro. Sabe aquela faísca? Por quê? Eu sou paciente, mas eu não sou amoroso. Rosângela é amorosa, mas não é paciente. E aí um aprende com o outro. Não é cada um de um lado, é aquele tempo inteiro. A maior escola para a paciência chama-se casamento. Em que nós somos levados ao limite, alguns não aguentam. Porque as pessoas elas não conseguem ser longânimas. Elas não conseguem acreditar que a situação ela pode mudar. Não é como eu quero, cada um para um lado. E cada vez mais as igrejas têm apoiado esse tipo de coisa. Não, tudo bem. Deus sabe de todas as coisas. Deus odeia o pecado. Deus odeia a separação. Deus odeia quando você perde a paciência com teu irmão. Quando você se ira. O homem do mundo pode perder a sua calma e paciência. E fé nos homens. Mas o cristão nunca deve pensar assim. Não é sem motivo que longanimidade ocupa um lugar de destaque entre as virtudes cristãs nas epístolas pastorais. E se você ler as epístolas paulinas, você vai ver demais ele falando isso. Porque Paulo olhava para a sua situação e fala assim, como é que eu não vou ser paciente? Olha como eu era. Eu matava, perseguia, ao ponto do próprio Cristo perguntar para mim, Paulo, Saulo, por que me persegues? Você não vê isso nas Escrituras, mas com Paulo viu. E ele não consegue esquecer isso. Por isso que ele fala tanto de paciência.
Paciência que ele, como também pecador, perdeu com Marcos, apóstolo Marcos, escritor do Evangelho de Marcos, em que com ele ficou ali meio tal e saiu e ele ficou invocado. Certa feita tinha uma missão e Barnabé, vamos chamar Marcos, ele foi de jeito nenhum, sem paciência. Naquele momento ele esqueceu. Naquele momento ele esqueceu. O amor perseverante do mestre cristão é contrastado com a vergonha dos falsos mestres. 2 Timóteo 3,10. Está cansadinho de ler a Bíblia? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10. Segundo Timóteo 3,10 diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo. Meu ensino, meu procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Segue o meu exemplo. Como é que a pessoa pode querer seguir o seu exemplo se você é iracundo? Se você explode, se você não tem paciência? E ali, sem dúvida, a palavra combina seus dois significados, porque o mestre Paulo e o pregador nunca devem perder sua fé nos homens, por menos que eles mereçam corresponder, e nunca devem desesperar-se por mais hostis que sejam as circunstâncias. Por isso que eu coloquei lá no grupo anterior, lá na EBD1, bom dia, amados irmãos, povo que eu amo. Mas não é um amor que procede de mim, porque você é cabeça dura. A gente fala e fala e fala e fala, e você continua andando no mesmo caminho, e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Outro dia uma ovelhinha da igreja falou assim: ô pastor, obrigado porque você sempre vai buscar a gente na beira do penhasco. Será que você tem que cair? Tem que se estrepar todo lá? Você pode ter certeza que por Deus eu vou estar lá junto contigo. Mas para que tanta dor? Para que tanta dor? O mestre e o pregador nunca devem perder a fé nos homens. Quando eu deixar de acreditar na tua mudança, eu vou vender pipoca. Até lá, eu estou contigo. Nós vivemos um tempo de muita instabilidade, em especial financeira. Eu sinceramente não sei como nós vamos pagar o aluguel da igreja. Se você não sabe, eu só comentei com o Sebastião. O dono da loja nossa, onde nós alugamos a nossa igreja, ele faleceu. E no dia posterior o filho dele me ligou, falando sobre os dados, sobre aluguel e tudo mais. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como que a nossa igreja vai sobreviver com você com a mão fechada. Não sei. Mas Deus está no controle de todas as coisas. E eu creio, não em você, mas em Deus, que Deus ele vai fazer algo. Porque nós temos compromissos. Nós temos compromissos. E eu não estou mais uma vez falando de dízimo, eu estou falando sobre esse texto que está aqui, que está dizendo que o pregador e o pastor, ele não pode perder a fé nos homens. Eu não posso perder a fé em você. E que Deus ele vai agir na sua vida, vai agir através da sua vida, independente da circunstância. Nenhum homem pode pregar e ensinar sem paciência, sem longanimidade. E Deus tem colocado paciência no meu coração em relação a você. Tem colocado. Alguns precisam de menos, outros precisam de muita paciência. Porque as pessoas elas parecem aqueles burros chucro que não olha para frente, só olha para baixo. E Deus fala: eu vou mudar. Então vamos, Deus. Vamos, Deus. Vamos continuar falando. Vamos continuar ensinando. Vamos continuar ligando. Vamos continuar esperando que despertem. Longanimidade descreve a resposta do cristão às circunstâncias e aos eventos. Situações ocorrem. Como que você reage a elas? Algumas pessoas eu já dei esse livro para ler. Eu dei uma vez para o Felipe ler, ele gostou bastante. Qual é a sua reação quando você é afrontado? Qual é a reação quando você afronta? Como que você age? Longanimidade descreve a resposta dos cristãos às circunstâncias e aos eventos. Como você reage
à falta de dinheiro? Como você reage à falta de paciência? Falta de saúde, perdão. Como você reage sem a falta de lazer? Paulo ora para que os colossenses tenham perseverança e longanimidade. Colossenses 1:11. E aí você vai ficar chocado. Colossenses capítulo 1, verso 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Eu não acabei de ler, não. Como é que ele quer que você tenha perseverança, longanimidade, luta, no meio da luta de dificuldade, que você reaja com alegria? Ah, pastor, você está de brincadeira, né? Quer dizer que o pau está cantando, eu estou, como o povo do mundo fala, comendo pão que o diabo amassou, e ainda eu tenho que ser paciente. E além de paciente, com alegria. Hoje pela manhã eu acordei com esse sentimento. Foi uma noite daquelas. Porque parece que quando você dorme, o seu coração ele fica livre para agir na sua mente. Porque quando foi 3 da manhã, eu acordei. Eu fiquei olhando para o teto, pensando nas coisas, pensando nas situações, nas responsabilidades, nos compromissos. E eu falei para Deus, de algum lugar saiu isso, não saiu do meu coração não. Falei, Deus, independente da luta que esteja passando, da minha boca vai continuar saindo que eu confio no Senhor. Que Deus possa encher o meu coração de alegria, ao ponto das pessoas perguntarem, você está passando por isso e você está feliz? A paciência cristã não é uma aceitação inflexível e árida de uma situação. Até a própria paciência, ela é irradiada com alegria. Em tudo dai graças. Quando você está passando por uma luta e dificuldade, é difícil você agradecer a Deus. E eu com meu coração hoje amarrado, eu orei, Deus, muito obrigado por eu estar passando por isso. Porque eu sei que tem um Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais do que eu posso pedir, pensar ou imaginar. E na tua graça eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar marchando. O cristão aguarda não como quem espera a noite, mas como quem espera amanhã. Esta paciência incansável faz parte da vida cristã. Você não tem que esperar a luta, você tem que esperar o livramento. 2 Coríntios capítulo 6, verso 6. Já lemos, mas vamos lá. 2 Coríntios 6:6. Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. A sua paciência não pode ser da boca para fora. É por isso que ela tem que ser com alegria. E é algo que você tem que desenvolver. No momento inicial, você tenta bloquear a ira. Mas aí você vai crescendo em estatura e graça na longanimidade. Não basta você só não se irar. Você também tem que ser longânimo e tem que ser alegre com isso. Devido ao fato de Abraão ter perseverado com paciência, ele recebeu a promessa. E esta longanimidade opera igualmente a favor do cristão e tem a mesma fé. Hebreus capítulo 6. Estamos findando já. Hebreus capítulo 6, versos 12 em diante. Hebreus 6, versos 12 em diante. Diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa.
Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Talvez a lição mais difícil de ser aprendida por mim e por você seja a de esperar. Como esperar quando parece que nada está acontecendo? Como é difícil esperar quando parece que nada está acontecendo. Como é difícil esperar quando todas as circunstâncias mostram motivos para você desistir. E eu não duvido da sua luta. Tiago insiste que o cristão deve ser como os profetas, que repetidas vezes tinham de aguardar a atuação de Deus. Você deve ser como o agricultor que lança semente e depois, no decurso dos meses lentos, espera a chegada da ceifa. Tiago capítulo 5, versos 7 a 10. Você tem que ser como o semeador, em que você semeia, e você tem que regar, e você tem que cuidar. Não permitir que tenha muito sol, nem pouco sol, nem muita água, nem pouca água, e esperar até que a colheita esteja disponível. É bem possível que esta seja a tarefa mais difícil para a época que nós vivemos, que é uma época em que nós fizemos da velocidade o nosso Deus. Fast food nos ensina que você não pode esperar mais do que 2 minutos por uma refeição. Se em 3 minutos você não for atendido, você não paga. Em que cada vez mais a velocidade da internet acelera, 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 e você nem aconteceu, a coisa já está na internet, já está no... Nós temos um Deus nesse tempo que chama-se velocidade. Como é difícil nós aguardarmos. De certa forma, a longanimidade é uma das maiores virtudes. Não está revestida de romance e fascinação, não tem a emoção da ação repentina numa aventura, mas é a virtude do próprio Deus. Deus, na sua longanimidade, tolera os pecados, recusas e rebeldia dos homens. Deus, na sua longanimidade, recusa-se a abandonar sua esperança no mundo que Ele criou e que tão frequentemente vira as costas ao seu Criador. Deus, Ele continua acreditando em você. O homem, eu e você, o ser humano, na sua vida terrena, deve reproduzir esta paciência incansável de Deus para com as pessoas e paciência que não perde a coragem, independente da situação que está passando. Longanimidade não é fácil, mas você tem ela dentro do teu coração. Germine, molhe, ague ela, cuide dela, para que ela floresça e que você possa realmente ser um espelho de Deus aqui na terra. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais esta graça da longanimidade. Difícil, Senhor, nós estamos acostumados a receber as coisas rápido. Queremos mudanças rápidas, queremos o nosso pão lá na padaria rápido, nós queremos o frango assado rápido, nós queremos a internet rápida, nós queremos rápido, e Deus trabalha, o Senhor trabalha no seu tempo. Que nós possamos ser cheios da Tua longanimidade e possamos, Pai, impactar este mundo, fazer reduzir esta velocidade para um tempo agradável ao Senhor. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Peço a Tua bênção sobre a minha vida, sobre a longanimidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.